A Câmara dos Deputados aprovou o fim do 14º e 15º salários pagos aos parlamentares. Esse é um dos assuntos do Amazônia News de hoje, que vai mostrar também. Municípios do sul do Amazonas estão isolados devido ao alagamento da Transamazônica. Ministério Público do Estado do Amazonas define processo de reabertura da Ponta Negra. A data para a reabertura da praia continua indefinida, mas há previsão para a assinatura do termo de ajustamento de conduta, no dia 11 de março. Comissão Municipal de Emprego e Renda em Manaus quer qualificar e oferecer oportunidades aos trabalhadores da capital. E ainda, IPEM Amazonas fiscaliza peso e brindes nos ovos de chocolate comercializados em Manaus. Manaus, 28 de fevereiro de 2013, o Amazônia News está no ar. Olá, bom dia. Cidades do sul do Amazonas e de parte do Pará estão isoladas desde o último fim de semana. Parte da Transamazônica inundou com o aumento do rio Roosevelt. O trecho fica a 130 quilômetros de Apuí, no sul do estado. Mais de 1 quilômetro da BR-230, conhecida também como Transamazônica, foi engolida pela água. O rio Roosevelt transbordou e provocou uma situação dramática para os moradores desse pedaço do Brasil. A ponte desapareceu. Os moradores dizem que é comum nesse período de chuvas na Amazônia, mas há muitos anos não viam uma cheia tão forte. Em alguns pontos, a água está 2 metros acima da rodovia. Situação que deixou isolado o município de Apuí, com mais de 32 mil habitantes, comunidades locais e alguns municípios do Pará. Este ônibus vinha de Apuí. No fim de semana, a água já encobria a BR. Como medida de segurança, foi puxado por um trator, mas os dois tombaram. 20 pessoas que estavam no veículo foram resgatadas sem nenhum ferimento. O trator quase desapareceu. Para tentar diminuir o sufoco de quem depende da rodovia, estes moradores construíram uma balsa improvisada. Amarraram 3 barcos, colocaram tábuas em cima, tonéis plásticos que servem de boia para fazer a travessia. Um motorzinho, conhecido como rabeta, puxa a balsa, mas não é barato. R$ 300 para caminhonetes e carros de passeio, 150. Os passageiros dos ônibus também precisam fazer baldeação. Além da passagem, o frete aqui custa R$ 5 por pessoa. Caminhoneiros montaram acampamentos com lonas. Estão desde sábado no meio do nada. A situação é imprevisível, pode durar muitos dias ainda. Quem vai decidir é a natureza. A Praia da Ponta Negra, um dos principais pontos turísticos de Manaus, não é usada pelos banhistas desde o fim de 2012, devido aos acidentes ocorridos por afogamento, mas o Ministério Público já definiu as datas para a reabertura da praia. Mesmo com os 29 milhões de reais investidos na primeira etapa da obra, a Praia da Ponta Negra, na zona oeste de Manaus, não garantiu a segurança necessária aos banhistas e desde novembro do ano passado está interditada, após 16 mortes por afogamento. O Ministério Público do Estado foi quem requeriu o fechamento do balneário e desde então uma comissão especial do órgão promove reuniões para reajustar a situação da praia. Nesta quarta-feira, o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, apresentou os resultados do segundo laudo técnico feito no local. O monitoramento ele pretende ver as modificações que esse aterro vai sofrer em função da erosão que o rio possa provocar nesse material. E, portanto, esse monitoramento é muito importante, pelo menos dentro de um ciclo hidrológico, ou seja, passado uma cheia, chegar no verão e iniciando a outra cheia. Para a reabertura da praia da Ponta Negra será assinado um termo de ajustamento de conduta, TAC, fundamentando algumas questões técnicas. Estabelecimento de uma cota de segurança ou não, mas já está certo de que haverá um monitoramento bimestral pelo CPRM para ver as condições do leito do rio. E, em segundo lugar, haverá também um monitoramento diário pelo Corpo de Bombeiros, de altura da água e das depressões do leito do rio, para poder afixar as boias de segurança para os banhistas.
Durante a reunião, algumas datas foram definidas para o processo de reabertura da praia da Ponta Negra. No dia 5 de março, haverá uma nova reunião para a redação final do TAC, o termo de ajustamento de conduta. No dia 8 de março, haverá uma simulação na praia da Ponta Negra com todos os órgãos envolvidos no monitoramento. No dia 11 de março, haverá então a reunião para a assinatura do TAC, o termo de ajustamento de conduta. A Páscoa está chegando e os supermercados já estão cheios de ovos de chocolate. Mas até neles é importante verificar o selo do Inmetro para ter certeza de que está pagando pelo peso indicado e se o brinde é adequado para as crianças. Por isso, o IPEM Amazonas intensificou a fiscalização durante esse período. Faltando pouco mais de um mês para a Páscoa, os estabelecimentos comerciais já estão com as prateleiras recheadas de ovos de chocolate. E o consumidor, adulto ou criança, não pensa duas vezes na hora de adquirir a tradicional guloseima. Mas para garantir que os ovos e os brindes, muitas vezes presentes nessas embalagens, sejam comercializados de acordo com as normas do Inmetro, o Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas está realizando a Operação Páscoa. O ovo de Páscoa é um produto pré-medido, ou seja, o consumidor não acompanhou essa pesagem. Ele chega no comércio e já existe a informação da quantidade. Será que aquela quantidade é verdadeira? O IPEM, até março, 22 de março, estará testando esses ovos de Páscoa, verificando, primeiro, se a quantidade é verdadeira. Segundo, se os brinquedos que são dados como brinde atendem às normas de segurança. Até esta quarta-feira, 2.000 ovos já haviam sido recolhidos para testes. A operação prossegue até o dia 22 de março e a meta é vistoriar 12.000 unidades do produto em 200 estabelecimentos de Manaus. Quem for flagrado comercializando ovos de Páscoa fora das normas receberá um auto de infração e terá um prazo de 10 dias para apresentar defesa junto ao IPEM Amazonas. As multas variam de R$ 400 a R$ 400 mil. O consumidor que desconfiar ou encontrar alguma irregularidade deve fazer a denúncia à ouvidoria do Instituto. A nossa ouvidoria funciona de 8 às 16h30, de segunda a sexta, e o número é o 0800 092 2020. Após quase 10 anos no comando do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, o DETRAN, Mônica Mello deixou ontem o cargo para a direção do órgão. No seu lugar deverá ser nomeado o ex-vereador Leonel Feitosa, também com formação em Direito, ele que confirmou ter aceito o cargo feito pelo próprio governador Omar Aziz. Veja no próximo bloco. Comissão Municipal de Emprego e Renda em Manaus quer qualificar e oferecer oportunidades aos trabalhadores da capital. Nós voltamos já.